edema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também em nossas redes sociais, você que nos acompanha aí agora pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast, logo mais também reprise na Plena TV. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, bancada completa com Aloysio Abreu Barbosa, com Edmundo Siqueira. Temos aqui a presença do professor Roberto Dutra para conversar com a gente nesta manhã, ajudando, auxiliando também aqui nessa bancada hoje. Roberto Dutra, professor da UENF, sociólogo, para a gente conversar e para a gente continuar conversando aqui com o Roberto Mangabeira Unger, professor da Universidade de Harvard, ex-ministro também dos governos Lula e Dilma, aqui com a gente nesta manhã. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de RadMed Diagnósticos. A gente abre esse bloco agora com você, meu caro Edmundo. Professor, a gente está falando aqui de Campos, região norte fluminense, de um estado que talvez tenha abriu mão aí de algum tipo de desenvolvimento. Não só o estado do Rio, mas abriu mão de desenvolvimento da riqueza fácil da natureza, né, para um detrimento da riqueza da inteligência. E mudou isso, né, o mundo exige. Hoje as grandes empresas do mundo são empresas de inteligência, de cérebros, né, não são empresas mais fabris. E é uma região também que, assim como em outras do país, o agronegócio paga a conta dessa urbanidade, desse consumo, dessa relação aqui que a gente tem. A gente falou um pouco de agronegócio agora há pouco. Mas aí tem a questão da regionalidade, do desenvolvimento regional. Como que o senhor vê essa questão? É uma das teses que o senhor defende bastante, mas como que o senhor vê hoje, os olhos de hoje, essa questão de desenvolvimento regional no Brasil? Vamos tomar o exemplo do Norte Fluminense. Né? Então, qual é o grande erro que a região de Campos cometeria? Temos essa riqueza fácil dos royalties de petróleo. Qual é o risco? O risco é que vai desaparecer. Aquilo é efêmero. Tem que usar a janela de oportunidade dessa riqueza dos royalties do petróleo e do elemento acessório da riqueza agropecuária para duas finalidades. Primeiro, para financiar uma travessia de paradigma produtivo. Seria o Fundo Soberano? No próprio Norte Fluminense, rumo a uma forma popular da economia do conhecimento. O Brasil já tem experimentos nesse sentido. Eu vi lá em Salvador, na Bahia, o Symantec, o Centro de Manufatura Avançada do Senai. É impressionante o que eles estão conseguindo lá de transformação das tecnologias e de capacitação dos jovens. Então, construir as bases de formas viáveis no Norte Fluminense dessa indústria da inteligência. Aí os detalhes tem que ver de acordo com as pessoas e as situações. A segunda oportunidade é construir a economia do conhecimento no próprio setor primário, como no caso
do petróleo e seus derivados e seus substitutos. Então, os royalties devem ser usados para financiar uma travessia de paradigma produtivo e devem ser usados também autorreflexivamente para colocar o próprio setor petrolífero do petróleo e seus derivados na vanguarda. A política recente da Petrobras tem sido o oposto. A política da Petrobras tem sido de dispensar todos esses elementos acessórios e focar o negócio do petróleo bruto. O interesse de Campos é insistir no oposto. Roberto? Professor, desculpa, o áudio estava bloqueado. O Nogueira falou no final do bloco, a gente tem que falar de eleição, como é que o senhor vê a eleição de 2026, mas antes, aí, como ele lembrou, na contabilidade, nós temos há 51 dias a eleição a prefeito, né? Em 6 de outubro agora desse ano, de 2024. Em vários lugares, uma coisa passa pela outra. Só para citar um exemplo aqui, Fluminense, muito se fala que se Eduardo Paes, prefeito do Rio, foi reeleito no primeiro turno, ele passa a ser o candidato natural ao governo do Estado em 2026. O próprio Vladimir Garotinho, prefeito de Campos, também, se ganhar no primeiro turno, pode passar a ser um player para disputar algum cargo maior na eleição de 2026. E isso chegando ao plano nacional, que divide, talvez com menos reflexo na cidade do interior do que nas grandes capitais, como São Paulo, mas ela divide boa parte do eleitorado com essa bipolaridade política brasileira, onde você tem o bolsonarismo de um lado, né? Mesmo com o Bolsonaro estando inelegível, e do outro lado o lulopetismo do presidente Lula, né? Enfim, a eleição que nós tivemos em 2022 foi uma eleição de rejeições, né? Onde ganhou quem tinha, por pouca diferença, a menor rejeição, que foi Lula. O senhor apoiou a candidatura de Ciro, que tentava abrir um caminho alternativo, e ela ficou atrás de Simone Tebet, né? E depois de uma bela votação de Ciro em 2018, em terceiro lugar. Isso ocorre no mundo todo, né? Essa bipolaridade. Como escapar dela, dessa projeção aí das eleições de 2024 a prefeito e, sobretudo, presidente de 2026? Eu é que estou me fazendo essa pergunta, não? Claramente a eleição municipal, eu acho que não vai apontar um caminho nacional. Eu não a vejo como prenúncio de um caminho nacional. Eu a vejo representando a primazia das questões locais e a confusão partidária brasileira. Depois, no dia seguinte ao segundo turno da eleição municipal, começa a sucessão presidencial. E aí sim, nós teremos que organizar politicamente uma alternativa para o país. Essa alternativa não pode ser a continuação do lulapetismo, que jogou todas as fichas no primarismo produtivo, numa educação desqualificada, não construiu alternativas de educação e saúde para a massa brasileira, não tem um caminho do futuro, não oferece um futuro. E Bolsonaro, excluído da eleição, a tendência é que venha a apoiar um candidato como Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E representa o quê? Tarcísio seria um candidato como, digamos, o presidente Campos Salles. Então, vamos conduzir um projeto de desenvolvimento e investimento tradicionalíssimo, com a simpatia dos financistas, agora, 100 anos depois do governo Campos Salles.
É um zero para o Brasil. Nós temos que construir uma alternativa. Agora, o caminho é um caminho que convida à sobriedade. Vendo a experiência que você se referiu de Ciro. Ciro foi massacrado na eleição passada, a partir do momento em que prevaleceu o voto útil. A população brasileira tem que se convencer agora que o voto útil é o voto inútil, porque é o que perpetua essa situação de não saída que nós temos. Temos que buscar os aliados para essa alternativa em todas as forças políticas, sem preconceito. Não podemos nos impressionar com esses rótulos de direita e de esquerda, porque não estão descrevendo mais nada. Então, temos que buscar os indivíduos, propor essas alternativas como as alternativas que eu descrevi, e construir a opção produtivista e capacitadora de que o país precisa. Muito difícil. Não vou negar que é muito difícil, mas qual é o outro caminho? Não tem outro caminho. Esse é o caminho áspero que teremos que trilhar. Sobre esse caminho áspero, que passa por buscar aliados sem preconceitos, né? Um tema que eu acho fundamental, Mangabeira, é o fato de que a política brasileira continua girando em torno do litoral, sobretudo do Sudeste. A direita e a esquerda, né? Essa ofuscação do Brasil Central, do nosso interior, no sentido amplo, dificulta bastante, a meu ver, a construção de uma aliança, né, em torno desse projeto. No PT, apesar do sucesso eleitoral do partido ocorrer nas regiões Norte e Nordeste, o partido continua sendo comandado a partir do Sudeste. Na direita, os quadros mais qualificados, a meu ver, o mais qualificado da direita atual, que é o Ronaldo Caiado, parece não ter nenhuma chance diante do Tarcísio, né? Por exemplo. Então, eu queria ouvi-los sobre isso, sobre a necessidade... É muito estranha a situação, Roberto. Há uma série de equívocos e paradoxos. Veja, o PT hoje é um partido essencialmente nordestino. Eleitoralmente, ele existe no Nordeste, comandado de São Paulo. Então, a imprensa de negócios fica incensando Fernando Haddad, né? Porque ele é o sensato, é o razoável, que cuida dos interesses dos financistas. Enquanto isso, o que há de interessante no PT é o que ocorre, por exemplo, no Piauí, com o governador Rafael Fonteles. E na direita? Qual é o projeto de direita? Tem essa multidão de pequenos burgueses, de emergentes, de batalhadores. Qual é o projeto para eles? O projeto para eles é Paulo Guedes, mais Paulo Guedes? Quer dizer, tudo isso é um absurdo. É uma loucura, não faz sentido. Aí nós temos que apostar em outro fator, que torna a situação menos áspera do que parece ser. E esse outro fator é que no Brasil, a maioria, que é composta das sobras e dos rejeitos de todos os projetos produtivistas e sociais malogrados, né? O último projeto produtivista que nós tivemos no Brasil foi o projeto da substituição de importações do Getúlio, a indústria convencional. Acabou. E agora há umas sobras, né?
esses informais, os precarizados. É um povão composto por sobras. Esse povão composto por sobras está andando em volta da cerca, naquela atitude que meu aliado Brizola descrevia como costeando o alambrado. Estão procurando saída. E no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, a maioria popular não tem viés contrário ao outsider, tem viés favorável ao outsider. Isso aí não deu. Tem que haver uma solução extemporânea, surpreendente de fora. E aí, o outro outsider. Outro outsider. Né? E frequentemente esses outsiders são destruídos ou se destroem. Né? Mas é isso que torna a situação mais rica de possibilidade do que parece ser à primeira vista. É uma situação que é um marasmo na superfície, mas debaixo, nas águas profundas, sujeita a reviravoltas surpreendentes. E é isso que nós temos que provocar. Nós temos agora, audaciosamente, que tentar criar as bases de uma reviravolta política. Porque eu acho que, intuitivamente, essa maioria popular, composta por rejeitos e sobras, compreende que isso que está aí não deu, não funcionou. É uma série de enganações e imposturas. E tem que haver outra solução, que não seja criminosa, que não seja louca. E vamos, então, diz o povo para si mesmo, vamos buscá-lo. Então, nós temos que estar lá, tentando aproveitar essa predisposição do nosso povo contra o contexto contra o pano de fundo daquele outro fator que eu mencionei antes da nossa conversa. O povo brasileiro quer que o Brasil seja nação. A ideia nacional no Brasil não é uma ideia das elites. Em todo o mundo, a ideia nacional é uma ideia das elites avançada pelas guerras. No Brasil, a ideia nacional é uma ideia do povo. O povo está lá andando em volta da cerca e procurando alternativas. Nós temos que aparecer no meio da escuridão e oferecer alternativa. É provável que funcione em um determinado caso? Claro que não. Mas que é possível, sim. E eu acho que essa é a tarefa do cidadão. Professor Roberto Mangabeira Unger, o senhor apresentou aqui no início do programa assim, temas bem importantes, interessantes, alguns complexos, mas observando muito bem essa coisa da tecnologia que a gente está muito no passado, o Brasil está muito agarrado nessa coisa do passado que o senhor falou muito bem. E assim, desses 6 temas mais complexos que o senhor apresenta, Lula apresentou uma solução mais simples essa semana. Hoje é sexta, né? Então ele apresentou na primeira semana, numa entrevista que ele disse que o Brasil vai voltar à normalidade na medida em que ele trocar o presidente do Banco Central, Campos Neto, que deve sair em dezembro. Tudo correr bem, o mandato termina em dezembro. Juntando tudo isso, analisando todos esses pontos, como é que o senhor pode passar para a gente uma ideia, por exemplo, assim, de que o Brasil vai acontecer analisando todos esses contextos? E voltar à normalidade seria o quê? Voltar à picanha? Eu espero que o Brasil não volte à normalidade. A normalidade é no Brasil sempre a mediocridade. Eu quero a ruptura da normalidade. Eu acho que o povo brasileiro também quer o rompimento da normalidade. Né? Não quer confusão, não quer bagunça, não quer luta, mas quer outra coisa, quer outro caminho.
está disposto a correr riscos. Já correu muitos riscos no passado, já abraçou outsiders que não deram certo. Isso é a história do Brasil. E é isso que é bonito na política, que é entusiasmante na política. É uma grande aventura coletiva, né? Em que a única coisa que pode funcionar é o casamento da audácia com a imaginação. O resto não funciona. Muito bem. Isso acaba a resposta, a gente fica esperando assim, para a gente continuar conversando, mas o tempo não permite, já estamos extrapolando aqui, chegando ao final do programa, mas a sensação de que a gente fica aqui, né, com a vontade de continuar conversando com o senhor é grande. Eu quero começar, em nome da bancada, né, mas eu vou pedir a cada um para que possa fazer também, agradecer ao senhor por essa entrevista hoje. Dizer que, para nós, uma honra grande poder ouvi-lo aqui, através da Folha FM, que pertence ao Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e dizer também que as portas estarão sempre abertas aqui para um breve retorno do senhor. Muito obrigado. Deixa eu começar fechando aqui com Roberto Dutra. Obrigado, professor. Gentil, sempre com a gente, sempre atento também aí aos detalhes para que a gente possa estar, né, apresentando esse conteúdo de qualidade sempre aqui. Muito obrigado, tá, Roberto? Obrigado, Cláudio. Obrigado. Prazer meu estar sempre aqui, hoje mais ainda com o Mangabeira. Legal, legal. Nosso Edmundo Siqueira também. Obrigado, amigo. Bom dia, forte abraço, obrigado por essa participação hoje aqui no Folha no Ar. Obrigado, Nogueira, obrigado, Aloysio, obrigado, Roberto, o nosso aqui, o Dutra, e um prazer conversar com o professor Roberto Mangabeira Unger, um intelectual respeitado no mundo todo, né, e, enfim, é sempre uma honra de receber pessoas para poder pensar. Eu ouvi ele falar que o intelectual sussurra no ouvido do príncipe, né, para poder participar da política. Talvez a gente precise fazer isso para poder mudar pouco. Quando sussurra no ouvido do príncipe, é que não funciona. Não é? Isso que é o... A política tem que participar de corpo e alma, né? Eu descobri. E uma das razões foi uma das descobertas que eu fiz no engajamento político, que é mais fácil mudar um país do que mudar uma pessoa. Então, você sussurrar no ouvido do príncipe, você tem que mudar o príncipe. Não aposte nisso, não. Tem que apostar em mudar o país todo. Sussurre no ouvido do povo. Sussurre, não, grite. Legal. Que bom. Obrigado. Valeu, Edmundo. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, também muito obrigado, né, por esse programa, por essa semana produtiva e até breve. Valeu por hoje. Muito obrigado, Aloysio. Até logo a todos. Obrigado, Nogueira, Beto na técnica. Obrigado, Roberto Dutra, que terminou essa entrevista, através do contato com o professor Roberto Mangabeira Unger. Obrigado, Edmundo. Obrigado a todo ouvinte que nos acompanha aí e pelo streaming. Eu sei que está no final. Eu só gostaria de colocar uma última pergunta, pode ser uma resposta curta para o professor Mangabeira, o ministro. O senhor leciona em Harvard há muito tempo, né? Inclusive chegou a ter como aluno o Barack Obama, né? A eleição dos Estados Unidos presidencial parece ser disputada agora em novembro, né? E na passada do Biden, a entrada da Kamala, umas pesquisas têm apontado que ela tem virado jogos no swing states. Como é que o senhor projeta essa eleição para presidente dos Estados Unidos? Eu jamais preveria o futuro. Isso é um pecado, né? A previsão do futuro. Dante Alighieri, na Divina Comédia, atribuía para os que preveem o futuro o seguinte castigo: eles tinham uma corda no pescoço, voltando o pescoço para trás, sempre olhando para trás, porque os que preveem é sempre a projeção do retrovisor. Eu não vou prever, não. A nossa tarefa é construir o futuro, não é prevê-lo. A senhora não arrisca, assim, o senhor sente que eu não sei, não é por aí, não.
Estados Unidos é o país no mundo mais parecido com o Brasil, embora nem os brasileiros nem os americanos reconheçam isso. Está agora envolvido numa luta que tem muitos pontos de semelhança com a nossa luta. Eu vou tratar da minha parte, no Atlântico Sul, e eu gostaria de ter como aliados os meus amigos todos de campus. Legal. Fechamos por aqui, então, mais este Folha no Ar, que volta segunda-feira aqui pela Folha FM. Agradecendo a você pela audiência, pelo carinho e paciência, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radimed. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. Rua de Cima, dias 17 e 18 de agosto. Entrada 1 quilo de alimento. Apoio Folha da Manhã. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos